Quando você entra na igreja e você ouve um cara falar, você pode ser grande, aquilo mexeu comigo de um jeito. Eu falei, eu quero ser grande. E eu passei a acreditar, eu passei a entender que não é no nosso tempo, mas no tempo dele, mas as coisas vão acontecer. E você pode ser grande. Você pode ser grande do jeito que você é. Sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. Você pode ser grande perto daquilo que você era. Você pode ser grande sendo o maior de todos. Você pode ser grande... ali onde você foi plantado. Ali onde você está, que você é grande para aquilo. Entendeu? Eu não sou o maior apresentador, o mais famoso, mas eu já me sinto muito grande perto do que eu era, perto do que eu representava e perto do que eu poderia ser se eu não tivesse acreditado. Olá, seja bem-vindo ao MacCast, o podcast exclusivo do Mackenzie, onde você vai poder ouvir sobre diversos assuntos aqui no Mackenzie. Hoje, um convidado, assim, ele dispensa apresentações como persona pública, mas quem conhece o Gotino Pessoa só tem uma coisa a dizer a ele. Ele é agregador, muito agregador, e é pai de mackenzistas. Reinaldo Gotino, tudo bem, meu velho? Osmar, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma honra. Cara, você é conhecido pelo seu sobrenome, mas o seu sobrenome não é Gotino. Não. Conta aí. Bom, primeiro queria falar que é uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro Mackenzie. Eu sou mackenzista de coração, embora nunca tenha estudado no Mackenzie. Os meus filhos hoje estudam no Mackenzie, são mackenzistas. Eles adoram o Mackenzie e a gente colocou as crianças no Mackenzie por causa da filosofia do Mackenzie. Eu tenho um amigo, o Ricardinho, grande amigo meu, amigo de primário da escola, na época que falava primário, amigo meu de vida toda. Um dia ele me ligou e falou, eu tô indo viajar com uns amigos, tem uma vaga e tal. Eu tinha terminado um namoro e falei, eu vou com vocês. Pode guardar essa vaga aí que eu vou. Cheguei lá, era só a turma do Mackenzie, fiz uma amizade com essa galera e eles são meus amigos até hoje. E aí a gente começou a se encontrar muito aqui na Rua Maria Antônia. Tinha o McPhil, tinha o Cafu ali. O McPhil até hoje. Tem até hoje. Pô, a gente almoça lá dia sim, dia sim. Então, encontrava todo o pessoal, fiz essa amizade e aí comecei a frequentar o Mackenzie aqui, os eventos, a economia das... E, pô, eu tenho um amigo, Alan. O Alan tem o nome dele escrito aí no Mackenzie como um grande campeão do xadrez. Caramba. E os caras jogando xadrez, USP e Mackenzie, e a turma toda em volta, assim, todo mundo em silêncio. Aí eu nem sabia jogar, eu jogava dama, né? Truco, né? Truco. E aí os caras vão esperar. Aí o cara ganhava, acabou, ganhei. Aí a galera pulava e tal. E eu gostei demais dessa filosofia do mackenzista, né? Os caras batem no peito. Isto é Mackenzie. Isso. Uma coisa do esporte, de você estar envolvido com os eventos da escola, do colégio. E é muito legal. E aí eles têm a oportunidade hoje de estudar no Mackenzie e eles curtem demais. A gente está curtindo muito essa fase aí da molecada. Pô, que legal, cara. Que prazer você poder falar tudo isso desse nosso lugar que é tão... É isso que você falou. Tem tanto afeto no nosso coração pelo Mackenzie que vai além de colégio, de universidade. Além daquilo que o pessoal acredita, né? Que é o principal, né? Um colégio presbiteriano que conhece... e passa isso para os alunos, né, em todo o ensinamento, daquilo que realmente acredita, da fé, da convicção. E a molecada cresce. Hoje a gente percebe que falta tanto isso na sociedade. Então você tem um colégio que tem esse ideal, que vai passando isso, né, esses valores importantes, a gente acha bacana. Agora, cara, o seu sobrenome não é Gotino. Não, é D'Agostino. E aí? Quando eu comecei trabalhando no rádio... um amigo meu, Márcio Fofo, hoje ele mora nos Estados Unidos, trabalha em rádio até hoje. Na verdade, eu era estagiário na rádio, eu ajudava a atender telefone, a dar prêmio para os ouvintes e tal. E meu sonho era ser locutor. E aí ele pegou e me chamou e falou, cara, você já tem que escolher um nome aí, porque logo você vai entrar no ar. E aí eu falei, D'Agostino. Ele falou, D'Agostino, dá um gostinho, não tem uma sonorização boa para o rádio. Aí eu criei o Gotino. Com 2 T's ainda. Com 2 T's. Os meus filhos têm o Gotino no documento.
Ah, é? É. Como Ele- se fosse um segundo nome? Como se fosse um segundo nome. Eles têm o Gotino. É Rafael Gotino e Giovanna Gotino. E aí os sobrenomes. Cara, que legal. Agora, bicho, você falou do seu começo. A tua história é sensacional. Sensacional. Conta pra mim o lance de você. Porque assim, você é um predestinado pra rádio, né, cara? Com 15 anos. Me conta essa história dos 15 anos, você ali com o radinho antes de dormir, amiga da tua. Tem uma história aí linda. Tem. Cara, assim, eu acho a minha história uma história escrita pelo dedo de Deus. Eu me apaixonei pelo rádio, eu tinha 12, 13 anos. Minha mãe falou: o que você quer ganhar de aniversário? Eu falei: mãe, eu queria ganhar um rádio, que eu gosto de ouvir rádio. Aí ela me deu um radinho de pilha, um motorrádio marronzinho assim, e eu colocava na minha cama antes de dormir e ficava ouvindo. Cara, eu adorava assistir, ouvir jornada esportiva, os programas, a AM/FM, tinha Rádio Cidade na época, né? Que ano é isso? Isso é 88. 80... Você tá com Eu tenho 44. 44. Eu sou 7/7 de 77. Essa era uma pergunta. Você tem uma coisa com 7, né, cara? Uma coisa... E aí eu tinha lá meus 10, 11 anos, me apaixonei pelo rádio, 12 anos. E eu tinha um amigo, a gente ficava ouvindo o jogo de futebol na rua, ligava pra rádio para os caras falarem o nosso nome e tal. E um dos caras que a gente ligava era quando o Osmar Santos ia narrar o jogo. E aí chegou um dia, eu pedi um radinho, minha mãe me deu um rádio, eu ficava ouvindo. E um sabadão, minha mãe fazia pizza em casa assim. Eu não tenho uma história triste pra contar, de passar luta, dificuldade, passar fome, nada disso. Você é nascido em São Paulo? Nasci em São Paulo, Zona Leste, né, Vila Prudente. E, na verdade, era pra gente ser rico. Mas deu um problema aí no meio do caminho, que aí a gente se tornou um classe média baixa, assim, mas deu pra levar legal. Meu pai tinha uma loja de carro na Vila Prudente, na Ibitinama, com a Avenida Zelina. Seu pai foi taxista, né? Meu pai começou como chofer de táxi, né? Chofer. Eu falava chofer de táxi. Meu pai veio da Itália. Ele é italiano mesmo. Meu pai é italiano, nasceu em Salerno. Olha. Ele veio da Itália, começou a trabalhar como motorista de táxi, que era o chofer de praça. Mas ele tinha um negócio do comércio, ele sabia tal, e ele se especializou em carro, começou a ganhar dinheiro, montou uma loja. Comprou o imóvel e montou uma loja. Quando a loja estava bombando, cheio de carro, na época era Carmanguia, Fusca, esses eram os carros do momento. A loja caiu, a estrutura. Caiu, despencou. não faliu, caiu mesmo. Não, caiu, destruiu tudo. Os carros, não tinha seguro. Um problema estrutural, ainda bem que não morreu ninguém ficou ferido, nada, porque caiu num final de semana, a loja estava fechada, mas ele perdeu todos os carros tal, e aí teve que recomeçar. Caramba. E recomeçou, e ele era muito bom no que ele fazia, mas nunca lá em cima, com a grana que ele tinha. Mas deu pra gente viver legal, mas estudando em escola pública, refrigerante só no final de semana, aquela coisa, mas deu pra seguir legal. E aí minha mãe fazia pizza de sábado, e chegou num sábado, entrou uma amiga dela, das minhas irmãs, a Magda. Ela falou: pô, tô trabalhando na rádio tal, na rádio imprensa, 102,5. E eu só ouvindo, né? Falei: pô, ela tá trabalhando no rádio e tal, pá. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: meu, você tá trabalhando no rádio, eu não posso ir lá dar uma força, só pra conhecer e ficar lá e tal. Ela era locutora ou não? Não, ela era da parte de marketing, promocional, comercial da rádio e tal. Aí ela falou: legal, eu vou trabalhar no fim de semana, se quiser ir lá, você vai me ajuda. E eu fui com ela no final de semana seguinte. Eu já trabalhava de office boy no banco. Eu era office boy no Banco Econômico. Nossa. E eu ia lá. Banco Econômico. Banco Econômico, cara. Depois virou Banco Excel. Tudo. E aí de sábado eu ia com ela. Ela estava trabalhando, eu ficava atendendo os ouvintes e tal. E aí os locutores abusavam. Duda Baguera, Márcio Fofo, essa galera, Luizinho Caju. Duda Baguera, cara. Depois ele foi da Gospel FM, não foi? O Duda, então, aí é na Gospel. A imprensa era Gospel. Imprensa Gospel. O Duda Baguera, que depois foi para Jovem Pan, é um dos grandes locutores do FM, né? Sim, uma das melhores vozes. Isso, essa rádio era a Imprensa FM e a Gospel arrendou. Foi a primeira rádio gospel do Brasil. Perto dos anos 90, quando a Renascer. Isso, nós estamos falando aí de 92, né? 92, 93. Aliás, foi uma das primeiras, acho que gospel, assim... Foi a primeira. Forte foi no FM, né? Foi a primeira. Foi a primeira. E aí, o pessoal estava trabalhando, eu ficava lá atendendo o telefone e tal, papapá. E aí eu ajudei. Aí os locutores pediam, descia no Shopping Paulista, comprava lanche pros caras e tal. Sem receber nada? Sem receber nada. Eu trabalhava de semana, final de semana, mas eu gostava, cara. Eu me apaixonei pelo rádio. A hora que acendia a luzinha ali no ar,
Eu curtia. Você já tinha essa voz? Porque você tem uma voz potente. Não tinha nada. Eu não tinha nada, só a vontade. Era magro, né? E aí eu peguei um dia, eu me lembro até hoje, lá na Praça Oswaldo Cruz, onde é o prédio da 89, tem várias rádios ali, o locutor não veio, ficou só tocando música. E aí tinha um testemunhal para fazer obrigatório do Dentel, que depois, hoje é Anatel, mas na época era o Departamento Nacional de Telecomunicações. E o Ivair, que era o operador de áudio, ele falou, cara, só tá você aí na rádio, tem que ler esse texto aqui. Eu falei, meu, e agora? Olha. Aí ele falou, meu, entra aí e faz, cara. Aí eu falei, então, antes pega uma fitinha cassete aqui que eu vou gravar. Aí foi minha primeira entrada e eu li o texto. Gravei numa fitinha cassete. Na época jurássica existia um negócio que chamava fita cassete, né? Isso. Vou explicar. E aí eu peguei, entrei e fiz o testemunhal. Ele falou, pô, foi legal pra caramba, tal, papapá. E eu fui embora, cara. Cheguei em casa, tinha um 3 em 1. Lembra do 3 em 1? Sim. 3 em 1 era rádio, toca disco e toca fita. Toca fita, que você ganhava no consórcio. Isso. Aí cheguei em casa, a família toda lá, um sábado à noite, eu peguei, dei play, o pessoal ouviu minha primeira participação no rádio. Todo mundo fez a maior festa e tal. Quando eu vou no domingo atender o telefone, liga o dono da rádio. Eita. Falou, meu, o que aconteceu aí? Você entrou no ar e tal. Mas Quem é você? ele não sabia que era você. Não, ele soube que o locutor não tava, papapá, o cara tava acompanhando ali o movimento da rádio. Aí eu falei, meu, o lance é o seguinte, o locutor não veio, tinha que ler o testemunhal, eu peguei e entrei. Aí ele falou, meu, quem que é você? Eu falei, eu venho aqui só de atender, papapá. Ele falou, pô, gostei de você. O que você faz? Eu falei, eu sou office boy no banco. Ele falou, então vai amanhã no escritório que eu quero conversar com você. Nossa. Eu fui, ele me contratou, eu saí do banco. Você tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Caramba. Aí eu saí do banco e fui trabalhar na rádio, e aí fazia tudo na rádio, até que eu fui pegando a manha, e eu descobri que tinha um curso do Senac. Sim. Não era um curso profissionalizante, porque o profissionalizante era só para maiores, mas era um curso preparatório, de alguns meses. Assim, de locução comercial, de locução, né? Isso. É. Era o Celso Cardoso, o professor. Nossa, da Gazeta. Da Gazeta. Eu fui e fiz o curso, e aí os caras falaram, vamos arrumar um horário para você. Aí me deram horário da meia-noite às 6. Você com 16 a 7 anos. 16 anos. Aí eu já fazia o programa na rádio. E aí me apaixonei pela comunicação. Fui fazer a faculdade de jornalismo. E aí, você cara... fazia de manhã? Que hora você fazia? Eu fazia a faculdade à noite. E eu saía da faculdade na Moca 10h30, pegava um ônibus às 11h, chegava na rádio meia-noite, fazia da meia-noite às 6. Meu... Aí ia para casa de manhã, dormia e tal, e à noite ia para a faculdade de novo. E aí aconteceu um negócio muito legal, porque eu coloquei na minha cabeça, na época, tinha a rádio tem até hoje, mas na época ela era muito forte, que é a CBN. Sim. E a CBN era a Central Brasileira de Notícias, é até hoje. E eu falei, quando eu me formar, eu vou trabalhar lá, porque era o meu desejo. Assim, você fez jornalismo? Jornalismo. Aí eu me apaixonei por jornalismo, por comunicação, fiz a faculdade. Quando eu me formei e eu peguei o meu MTB, a primeira coisa que eu fiz foi ir até a CBN. E aí aconteceu um milagre ali na porta, porque quando eu chego lá, a Maria Lídia era âncora da CBN. Foi âncora, acho que é âncora ainda na Gazeta? Porque ela foi anos. Não, né? Hoje ela não está mais, mas ela foi muitos anos na Gazeta e na CBN. Sim. Ela tá saindo assim, Maria Lídia, tudo bem? Poxa, você já conhecia? Já... Conhecia porque eu era fã da rádio. Falei, Maria Lídia, tudo bem? Eu vim aqui trazer meu MD, era um mini disc, né? Falei, minhas gravações aqui para usá-lo, o diretor, mas eu não tenho nem como entrar, cheio de segurança. Ela falou, hoje é seu dia de sorte, vou te levar até ele. Eu não acredito. Aí ela me pegou pela mão, eu não fiz nem o registro na recepção. Ela me levou direto. Zalo Komuti, que é um amigo meu até hoje, assim, a gente se encontra, uma vez por mês a gente se encontra com os amigos, assim. Eu cheguei lá, falei, vim trazer aqui uma fitinha e tal. Ele falou, cara, tô precisando de um âncora, deixa eu ouvir se é bom. Colocou. Aí ele falou assim, cara, eu já te vi, meu. Aí ele falou assim, eu já vi alguma coisa sua, tal. Eu falei assim, eu trabalho na rádio, na Rádio Gospel, tem a TV, né? Eu faço algumas coisinhas pra TV. Ele falou, pô, já te vi, gostei de você. Ele coloca o MD pra ouvir, falou assim, eu tenho uma vaga de âncora pra você, vou te contratar. Nossa. A Maria Lídia, você já deve ter encontrado a Maria Lídia. A Maria Lídia sabe que aquele menino é o Reinaldo Gotino. Sabe. E sabe. Aí, como é que foi isso? Não, ela sabe porque eu fui trabalhar com ela. Caramba, cara. Que delícia. Ela sabe que eu fui trabalhar com ela, eu trabalhei 6 anos com ela. Eu me tornei...
eu ligava pra rádio e falei assim, ele falou assim, se você me ligar mais uma vez, eu não vou te contratar. Porque tinha um trâmite ali pra contratar. Mas 2, 3 semanas depois eu fui contratado e eu virei o mais jovem âncora da Rádio CBN. Aí eu fui fazer Rádio Globo, o Globo no Ar. Sim. Mas a CBN não era Globo, era do grupo, mas... Era no mesmo prédio. Então, uma vez faltou o locutor do Globo no Ar, eu fui fazer. O povo falta, você entra. Eu entro. E aí aconteceu uma das coisas mais lindas. Uma festinha de fim de ano era na garagem da emissora na Rua das Palmeiras, aqui pertinho. E aí eu fui para essa primeira festa. Quem chega na festa é o Osmar Santos. Putz, o cara do seu radinho de 14 anos. O cara que eu ligava para ele falar meu nome no rádio. Pimba seu amigo. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Bateu pro gol! Alô, Reinaldo D'Agostino, Helder Mortari, os torcedores que estão lá na Vila Prudente. Ele falava. E aí ele entra e eu pego e falo, poxa, Osmar, ele já tinha sofrido um acidente, maior narrador esportivo de todos os tempos. Toda a história. Ele já tinha sofrido um acidente, estava numa cadeira de rodas. E aí eu vou e falo com ele, falo assim, Osmar, queria te falar, sou seu fã e tal. E aí ele vira pra mim e fala assim, Gotino, sou seu fã. CBN, primeiras notícias. Nossa. Porra, cara, me emocionou. Me emocionou assim profundamente. Você com 22, né? Sei lá, 21, 22. 21 anos. Eu tinha 21 anos. Aí ele, falei, puto, o cara me ouve, o cara gosta do meu trabalho e tal, não sei o quê, papapá. Aí fiz um aniversário, mandei um convite pra ele apareceu no aniversário. Não, cara, não. Aí, cara, a minha vida foi mudando, assim, né, cara? Eu me tornei âncora e lá na CBN eu fiz tudo, cara. Eu apresentava, eu era repórter aéreo, fazia helicóptero. No helicóptero mesmo ou só no chão? No helicóptero. Não, na rádio era no helicóptero. Tinha a Vanessa de Sevo, que era a repórter titular, né? Mas aí, o que eu fazia? Eu ia lá e me oferecia. Eu falei assim, a Vanessa vai sair de férias, eu não posso fazer as férias dela? O cara falou, você vai fazer? Mas você é muito grande, precisa ver se cabe, é um Robson 22, né? Aí vamos lá fazer o teste. Fui lá, deu, aí eu fiz. Aí eu fazia aeroporto. Eu ia pro aeroporto para fazer política, os deputados e tal. Fui fazer Fórmula 1 pelo sistema Globo de rádio. Cara, tem um episódio que eu me lembro de você que ficou marcado para mim. Você sabe que a gente trabalhou na mesma época na Record. Eu era produtor, você já era conhecido e tal. E eu me lembro que teve aquele... quando caiu o metrô, abriu aquela cratera. Você lembra disso? Sim, sim. E você entrou ao vivo. E eu lembro que naquela época, eu não sei, acho que era 2006, 2007, alguma coisa do tipo. Cara, eu lembro que você ficou 2 horas e meia com 4 imagens em looping, fazendo ao vivo. E eu lembro que a nossa diretora falava assim, gente, o Gotino é muito louco. Louco de bom, né? Porque ele com 4 imagens em looping, você ficou ali, cara, e não tinha respiro. Eu falei, cara, o cara é gênio. Como é que o cara... E às vezes entrava alguém por telefone e tal, mas aí voltava e você... O rádio dá isso? É isso? É isso. O rádio te dá essa bagagem. Foi por causa dessa cobertura que a gente ficou... Era um domingo, e a gente ficou, inclusive, na frente do Faustão. Por causa dessa cobertura, eles me colocaram depois para comandar um programa, que era o SP Record. Foi por causa dessa cobertura? Aí o que acontece? Eu vou trabalhar na CBN, trabalho na Gazeta, na TV Gazeta à tarde, porque eu trabalhava de manhã na rádio e à tarde eu arrumei outro emprego. E o rádio vai me dando toda essa bagagem. Um dia, um amigo meu sai da Gazeta, vai trabalhar na Record, e a Record estava precisando de um cara que tivesse essa condição de improvisar. Mas do rádio para vídeo foi na Gazeta? Na Gazeta. Repórter esportivo? Repórter esportivo, Gazeta Esportiva, mesa redonda. Então de manhã eu trabalhava na rádio, saía almoçar, 1h da tarde eu entrava na TV e ficava até a noite na TV Gazeta, que é uma casa maravilhosa, um lugar muito bacana para trabalhar. Sim. E eu trabalhei 6 anos lá também. Caramba. Então trabalhei nas duas. E aí eu usava toda essa experiência, essa bagagem que eu ia pegando no rádio, na televisão. E aí eu comecei a ver que eu podia ser apresentador. E aí esse amigo meu, Barolo, sai da Gazeta e vai pra Record, e ele tá numa reunião lá, os caras falam assim, pô, a gente precisa de um cara que consiga improvisar, pra tocar os plantões, pra segurar aqui as grandes coberturas. E ele falou, aí o Barolo pega e fala, pô, tem um cara que eu conheço que consegue fazer isso. E aí eu vou fazer um teste lá. Era um dia da semana à noite, depois do Jornal da Record, era o Boris Casoy que fazia o Jornal da Record. Sim. Aí eu vou fazer um teste, e aí o Luiz Canário, que era o diretor lá, que cuidava dessa área, o cara falou, vou soltar uma imagem e você tem que narrar em cima. Eu nunca tinha feito. Nunca? Nunca. Ah, não.
Aí o cara soltou uma imagem do helicóptero e eu saí descrevendo. Só que o rádio te dá isso, né? Porque o rádio você vai dando a notícia, você vai falando e você vai criando a imagem. Você tem que criar a cena na cabeça de quem tá ouvindo. Né? E aí eu peguei, fiz o teste e o cara falou, vamos contratar você. Aí dia 7 de julho, no dia do meu aniversário, de 2005, eu estreio na Record. Por isso que eu te falei do 7, né? Tem o 7 do 7 de 77, o 7 do 7 de 2005. 2005 foi o dia que eu estreiei na Record e aí trabalhei bastante tempo. Saí, fui pra CNN, voltei e tô de volta na Record. Agora, cara, eu já vi você narrando jogo. E a narração esportiva, como é que... Então, quando eu tô trabalhando na CBN de manhã, eu tô com a tarde livre e eu consegui uma vaguinha para cobrir férias de um repórter na Gazeta que era o Silvio Montenegro. O Silvão sai de férias, tem uma vaga e aí eu vou lá fazer um teste para saber se vai dar horário e tal. Cara, eu vou fazer cobrir férias do cara. Na primeira semana, eu emplaco 3, 4 matérias de cobertura nacional. Aí o Silvio volta de férias. Não tem a vaga. A chefe, ela pega e ela fala pro Chico Lang, pro Avalone, ela falou, vamos arrumar uma vaga para esse cara. Eles criam uma vaga e me contratam. O que aconteceu? Eu fui cobrir férias do Silvio Montenegro na Gazeta, tô trabalhando de manhã na rádio, à tarde tô cobrindo férias. Primeira semana de trampo, Palmeiras, isso aí nós estamos falando de 99. Eu tinha 22 anos. Primeira semana, Palmeiras e Corinthians Libertadores. Os caras me chamam pra... Eu entrei... você é palmeirense? Então a gente vai te colocar pra cobrir o Palmeiras, porque você já tá mais por dentro. Legal. Eu vou cobrir o Palmeiras. Primeira semana de trampo, velho. E eu nunca tinha feito... programa futebol. Reportagem de televisão e de esportes. Eu tinha feito algumas participações lá na TV Gospel, lá atrás. Canal 28 da NET. Multicanal. Cabo total. Aí eu vou... Primeira semaninha, tô curtindo, tal, tô devagarzinho, aprendendo e tal. O cara falou, hoje é Palmeiras, você vai cobrir Palmeiras, a gente vai te deixar no Palmeiras. Tá bom, cheguei lá pra cobrir, o cara falou, deixou entrar com o carro na Marquês, CT do Palmeiras, estacionamos o carro, porta aberta, a gente vai entrando, não tinha ninguém, tô começando, então eu cheguei cedo. Daqui a pouco eu ouço assim, tem que arrebentar com o Edilson, tem que enfiar o dedo nele. O áudio vazado do Filipão. Aí o Filipão dentro do vestiário. E você com o microfone? Não, e ele falando, aí eu falei pro câmera, o Pingo, meu cinegrafista, falou, começa a gravar. Aí o cara põe a câmera aqui, começa a gravar. Gravou 10, 15 minutos do cara mandando arrebentar. Tem que ter raiva desse Corinthians. Tá? Aí vai chegando o pessoal da imprensa. Ninguém viu. Ninguém viu. Aí eu avisei o cara, falei, o Filipão tá soltando o verbo aí, papapá. Quando eu chego na Gazeta, eu falo, tô com uma bomba aqui. Os caras pegam, a Globo liga pra Gazeta e quer o áudio pra usar no Globo Esporte no dia seguinte. Caramba, velho. Já meti a primeira matéria. E você tava ali só... Você podia estar... Cara, na real, é muito da pessoa, porque você podia estar bem fazendo assim, de qualquer jeito, né? Aí, Gazeta Esportiva, 6 da tarde, colocamos o áudio. Dia seguinte... Globo Esporte. Seu áudio. Minha primeira matéria. Aí, passa 2, 3 dias, tô na redação, toco o telefone, tinha a Jalce, né, que a secretária trabalhava ali, que ela tinha saído, não tinha ninguém atendendo o telefone, eu pego e pumba, puxo a linha. Oi? Que tem uma denúncia para fazer? Os jogadores do Palmeiras da base estão passando fome. Na Casa Palmeiras. Peguei, já anotei. Ela falou, meu namorado joga no Palmeiras, ele topa falar. Parque da Água Branca, dia seguinte, vou lá, os caras de costas, os jogadores fazendo a denúncia. Nossa. Aí eu não tinha câmera escondida para ir, a gente vai no sábado, 6 horas da manhã, entra e mostra a casa, péssimas condições. Matéria do Mesa Redonda, matéria principal do Mesa Redonda, puta denúncia. O que acontece? Os caras pegam e mudam os jogadores, tiram os jogadores e botam tudo em apartamentos. Aí o Marcão, que é o goleiro do Palmeiras, já tinha uns apartamentos para alugar, já alugou pro Palmeiras, o Palmeiras já botou a molecada. Entre os moleques estava Wagner Love, Diego Souza. A vida dos moleques mudou. Eles vão para uns apartamentos legais. Então. Foi a segunda matéria. Aí na quarta-feira, Morumbi, jogo de São Paulo, eu tô ali, um puta frio e tal.
2, 3 mil pessoas, tem um cambista vendendo ingresso. E eu na porta ali, falei, liga a câmera aí, me grava de longe, escondi o microfone assim. O cara falou, amigo, tem ingresso aí? O cara falou, tem ingresso, tem um esquema aqui, velho. Você vai sentar na tribuna com a família dos jogadores. Pô, tô vendendo aqui, ó, R$80. Eu falei, mas amigo, mas tá vazio o estádio. Ele falou, eu tenho um esquema aqui. Aí o cara vai me contando todo o esquema, meu cinegrafista, o Pingo, mesmo cinegrafista, do outro lado da rua gravando com a câmera. E o cara não viu? E o cara não viu, contou todo o esquema. Ele pegava os ingressos dos jogadores do São Paulo, que ganhavam uma cota, e os caras tinham que pagar ele, o cara que vendia perfume, vendia tênis e tal, e os caras pagavam com o ingresso e o cara vendia. Pô, outra matéria. Outro esquema, né? Só que aí passa um cara e fala, esse cara é repórter da Gazeta. Aí sai um quebra-pau. E você no meio? Não, o cara veio pra cima. E aí? E aí eu apanho e bato. Na hora que vai a matéria, eu falei pros caras, tira eu apanhando, põe só eu batendo. O que foi pro ar? Foi pro ar só eu batendo. Achei que tinha sido os caras sacaneando. Os caras colocaram no ar só eu batendo. No outro final de semana eu vou fazer um jogo, a torcida tá, Tino, virei o rei dos torcedores, porque é o cara que enfrenta os cambistas. E o cambista foi preso, o Nico tava lá, prendeu o cara, prendeu os cambistas, deu uma confusão, deu um maior rolo. Aí eu emplaquei várias matérias boas, os caras me contrataram. E aí eu trabalhei juntamente com a CBN na Gazeta por 5, 6 anos. Mas, cara, esse negócio é um feeling, certo? O que é, meu? Porque, assim, pra ser um bom repórter, o que o cara tem que ter? Porque, cara, você vê, umas coisas que... algumas caíram no teu colo, mas outras você... Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. É legal essa pergunta, Osmar, porque é o seguinte... A maior matéria que eu já fiz na minha vida foi sem querer. Porque a vida na televisão, você é um cara de televisão, a vida na televisão, ela não é só você lá em cima. Você tem altos e baixos, você vai pra geladeira uma hora, tem hora que você não tá dando audiência. A vida é assim. E aí o que acontece? Eu tava num momento que eu tava numa geladeira. Pô, eu tava pegando qualquer coisa pra fazer. E aí os caras me ligaram e falaram assim, o Virgílio é um cara que tá na Isso CNN, já na Record? Na Record. Isso aí nós estamos falando 2013. Altos e baixos. Você tem. Sim. 2013, eu tô numa geladeira lascada, pedindo, pelo amor de Deus, pra ir pro vídeo, pra fazer algumas coisas. E o Virgílio, que é um cara que tá na CNN hoje, me liga e fala assim, pô, eu vou fazer um quadro chamado O Povo Sofre. E eu queria um cara pra desembaraçar essas matérias aí. Você topa? Eu falei, pô, super topo. Eu tava numa geladeira, meu. Peguei e fui. Fiz uma matéria, fiz outra, pá. Aí um dia, denúncia de uma pessoa no Hospital São Mateus, lá na Zona Leste. A gente tá no carro, chegamos lá, a mulher não apareceu, a mulher que ia fazer a denúncia. Não foi? Não foi. Caiu a matéria. Caiu a matéria. Pô, e eu falei, caramba, meu, eu tô precisando emplacar alguma coisa boa, não tá virando nada. Aí eu falei pro meu câmera, falei, pô, vamos sair aqui. Já não era o Pingo, né? Não, aí já não era. Aí eu falei, vamos sair aqui, procurar alguma coisa aí, ver se a gente faz uma denúncia e tal, pra ir alguma coisa pro ar, né, meu? Aí veio uma senhora e fala assim, pô, eu queria fazer uma denúncia, o meu filho caiu do beliche, ele tá aqui a manhã toda, e ele não tá recebendo atendimento e tal, tô entrevistando a senhora, chega o filho dessa senhora, ele tá com uma bola aqui, um galo na cabeça, ele caiu de cabeça da beliche. Não. Ele cai do beliche de cabeça. E aí eu tô gravando com a senhora, papapá, daqui a pouco o moleque entrou na lanchonete, ele cai e tem uma convulsão ali, cara. Ixi, no hospital. E o cinegrafista, na frente do hospital, o cinegrafista só faz assim e o cara tá caído no chão. Pô, não sei o que aconteceu, velho. Eu fui, peguei esse moleque no colo, a gente invadiu o hospital, quebrando porta, o caramba, tal, a gente entrou e isso tá no YouTube, é um dos vídeos mais acessados que tem aí. Mas aí já não era mais o repórter, vai? Hã? Aí já não era mais o repórter. Aí não era. Então eu falo isso. Aqui não é o repórter, aqui é o cidadão. O moleque tá aqui desde as 6 da manhã, são 11 horas. E o câmera gravando tudo. A hora que a gente entra no hospital, vem o médico, já pega o moleque, já atende o garoto. Quando a matéria vai pro ar, ela explode. Uau. Na semana seguinte, o Bate sai. Luiz Bate, o apresentador. O Bate, ele sai da Record e vai pra Band, pinta uma vaga. Quem que tava em evidência ali por causa da matéria? Os caras me chamam, eu vou pro Balanço Geral. Que foi da manhã primeiro. Da manhã. Nossa, cara, olha isso. No lugar... Quer dizer, você podia ter... Não, sério, você podia ter fechado a porta do carro e ter ido embora. Padaria, acabou. Tomar café e acabou. Acabou meu dia. São esses Então, detalhes, né, cara? É assim, uma coisa de Deus, assim, uma coisa Eu maravilhosa. lembro de uma matéria que você fez uma vez, cara, que também bombou, que você invadiu o prédio da prostituição aqui no centro de São Paulo.
Foi. Não teve isso? Prédio também? do Sexo. Esse é um prédio que tem ainda no centro de São Paulo. Todos os andares são tomados por garotas de programa. E aí eu fui, já na Record eu tinha uma estrutura legal, fui com a câmera escondida e entrei no prédio, fui disfarçadão assim, tal, óculos, boné. E aí eu vou entrando, vou mostrando. Eu fiz algumas matérias legais, assim. Uma matéria que eu lembro bem, Osmar, que eu gosto de falar, o fato de você ser apresentador, quando você vai pra rua fazer matéria, as portas se abrem, né? Sim. Quando aquele prédio caiu no Paissandu, Largo do Paissandu, você lembra? Sim, nossa. No dia seguinte eu fui lá. Pô, o chefe do Corpo de Bombeiros me chamou e falou, você quer entrar no prédio? No que sobrou do prédio? Eu falei, quero. Ele falou, vou te levar lá, vem. Olha. E eu entrei, até uma parte que tinha água ali, que você não... Ele falou, não entra aqui, porque se tiver se energizar a água, você pode tomar um choque e tal. Aí ele me levou até um local seguro, mas a gente conseguiu mostrar como é que ficou por dentro, como é que era o trabalho do Corpo de Bombeiros abrindo os buracos ali para resgatar pessoas e tal. Foi bem interessante. Agora, cara, tem um negócio na tua trajetória, principalmente na Record, que tem a ver com perseverança. Hoje a gente está num momento assim em que ninguém tem paciência para nada, né, Gotinão? E você esperou bastante. Hoje o pessoal fala, pô, o Gotino tá lá, famoso, tá bem, 3.300.000 seguidores e tal. Mas, cara, você esperou muito para chegar até o momento, para você ter uma assinatura e tal. Conta um pouquinho dessa época. Como é que foi isso aí? E quanto tempo foi que você esperou? Eu acho que é bem aquilo que a gente falou agora há pouco. A televisão, ela tem altos e baixos, né? Eu já vivi momentos na minha carreira que eu achei que eu estava bem e a coisa muda no dia seguinte. Por exemplo, eu estava uma vez na Record, fazendo um programa à noite, e eu achei que eu estava bem. No sábado, toca meu telefone e são os diretores me chamando para uma conversa. Eu era CLT. E os caras me chamam e falam assim, olha, a gente tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, qual que é a ruim? A ruim é que você não está mais no ar. Porque eles contrataram o Datena. Pro horário. Aquela 2010, acho, 9, 10, isso, né? 2009. Eles contrataram o Datena. Era o SP no ar. Eu fazia o SP Record. SP Record. Isso. Aí eu falei, como assim? Ele falou, o pessoal resolveu mudar e contrataram o Datena. Eu falei, tudo bem. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gente quer você com a gente vai te dar um contrato agora, com multa, tudo, com um belo salário. Eu fui ganhar 5 vezes mais que eu ganhava. 5 vezes? Você era o proletário e aí eles deram Então, assim, eu morava num apartamento de 55 metros quadrados, casado, com um filho já. Isso já tinha quanto tempo de Record? 4 anos. Olha aí. E aí eu chego em casa e falo pra minha mulher, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Aí ela falou, qual que é a ruim? Eu perdi o programa. Ela falou, qual é a boa? Eu falei, nós vamos comprar aquele apartamento que a gente sempre sonhou. Aí a gente foi lá e comprei o apartamento que eu morei por muito tempo, depois eu acabei mudando. Mas assim, televisão é isso. E aí eu tive que esperar. Ó, a gente gosta de você, a gente confia em você. Durante muito tempo você fez só plantão, né? Isso é nosso. A gente vai fazer uns testes aqui. Eu compreendi. Foi bom para mim profissionalmente e até para eu entender essa questão de gestão, de televisão, como é que funciona. E não adianta eu achar que eu tô bem agora, porque tudo pode mudar. Sim. Entendeu? Tudo pode mudar. E a perseverança também, que você podia muito bem bater em outros lugares. Isso. Meu, não é pra mim, Isso. acho que não chegou minha hora. Mas a televisão ela é muito dinâmica, cara. E hoje você tá bem, amanhã você não tá. Pra você ter uma ideia, quando eu assumo o Balanço Geral, foi em 2014, o programa vai de mal a pior nos primeiros meses. Porque eu começo 26 de maio de 2014. Aí vem férias escolares, Copa do Mundo, eleições, verão na sequência, tinha horário político no meio. Então, várias edições canceladas por causa de Copa, por causa de jogo, por causa de um monte de... Não, a gente não transmitia. Esse é o problema. Entendi. O brasileiro assiste. Assistindo o jogo e você lá no ar. Eu no ar. E bem no meio do programa, o horário político. O horário político é 1 da tarde, bem no meio do meu programa. Audiência, pá. Então, eu com muita dificuldade, eu peguei meu boné e fui lá, entreguei o boné. Fui lá na direção e falei, acabou pra mim, acho que não tá bem e tal, já tô aí 5, 6 meses, não virou. Se vocês quiserem colocar outro. Aí os caras falaram assim, você tá louco? Você tá desistindo? Que você tá, né? Você tá desistindo? A gente não desistiu de você, você vai desistir? Engraçado que quando eu fui lá falar isso, e os caras falaram, a gente vai com você, nós vamos continuar, vai dar certo. No dia seguinte começou a dar audiência. Caramba. Aí a gente começa a ganhar da Globo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ganhar do video show.
Vocês acabaram com o vídeo show. né? Então, uma história de... Acabou o vídeo show. Mas as coisas não estavam acontecendo. A televisão, ela é isso. Um dia dá certo, outro dia uma não dá. onda, né? Vem uma onda, vem um... Agora, qual que foi essa virada? Porque você assumiu o Balanço Geral no lugar do Geraldo, né? Não. O que acontece? O Bate fazia de manhã, o Geraldo fazia à tarde. Aí o Geraldo sai da tarde, o Bate vem pro lugar do Geraldo e eu vou para de manhã. Foi aí que aconteceu aquela primeira mudança. Depois o Bate vai para a Band e eu vou para a tarde. E aí você começa... E aí eu começo a fazer à tarde. Não dá certo no começo. Eu acabo sofrendo ali 5, 6 meses. 6 meses? Eu achei que tinha sido 2, 3. Não, 6. 6 meses, até as eleições ali, e depois as coisas começam a andar. Teve uma hora que também deu um boom. Foi. E assim, e agora, porque 8 anos, né? Isso. Mais ou menos, 8 anos. Você consolidou ali um platô para cima, né? Televisão é hábito, né? A televisão você tem que estar todo dia, você tem que estar construindo isso. E a gente conseguiu. Mas assim, sempre com o pé no chão, porque televisão é isso. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, um dia você está bem, outro dia você não está. Às vezes você passa meses muito bem, às vezes vem algumas mudanças. Mas televisão é isso. Mas é aquilo que você falou, tem que ter perseverança, tem que acreditar, tem que buscar, tem que ir atrás. Você contou a história do hospital, do menino que te projetou e tal, né? A gente, eu acho que mais do que nunca hoje, perdeu a quarta parede, vamos dizer assim, né? Antigamente tinha o jornalista e tal, depois o jornalista foi dando uma relaxada no ar e tal. Qual que é o limite, na tua opinião? Porque você faz um jornalismo popular, né? Qual que é como você consegue ver o limite entre o Reinaldo Gotino, o homem, e o Reinaldo Gotino, o contador ali da história, o repórter, o jornalista? Ou nem tem esse limite? É interessante, porque eu tento não ter um limite. Eu tento ser o mesmo cara. Isso é custoso para mim. Isso é custoso para mim. Sim. Porque eu tento mostrar para o telespectador que é o mesmo cara, o Gotino em casa e o Gotino da televisão. É o mesmo cara. Só que se eu vou lá e começo a falar e dar porrada e criticar e fazer comentários, eu tenho que honrar isso. E para mim é custoso. Por exemplo, se eu me envolvo numa briga de trânsito e xingo um cara, arrumo uma confusão, vai contra o que eu tô pregando ali, falando na televisão. Sim. Então isso para mim é complicado. Expôs você muito mais. Então, se eu critico um cara que arrumou uma briga no trânsito, como é que eu tô arrumando uma briga no trânsito na semana seguinte? Então, você fazer um jornalismo popular de opinião te torna um cara uma vidraça exposto. muito grande. Então é complicado. Mas eu tento seguir isso. Eu tento, Osmar, fazer um jornalismo popular diferente do jornalismo popular que alguns apresentadores tentam fazer. Eu não tenho a ideia de pagar o mal com o mal. Eu não vou pregar a pena de morte, pregar... Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Você não vai ouvir eu falar isso, e eu falo isso pro meu telespectador. Falou, se você quer ouvir isso, você está no lugar errado. Eu falo isso no ar. Eu não vou falar isso. Eu não quero pagar o mal com o mal. E eu quero aproveitar o momento que eu tenho na televisão. Mas você não vai mostrar esses casos? Eu vou mostrar esses casos, porque essa é uma realidade nossa. Pô, a Globo, eu assisti essa matéria ontem no SPTV, primeira edição, no SPTV, segunda edição, no Jornal Nacional. O cara pegou o carro, a ex-mulher tá entrando com o carro, ele jogou o carro dele em cima do carro dela, destruiu o carro dela foi parar longe, atropelando um monte de gente. As crianças dentro. E quem tá dentro? As crianças, as filhas do cara. Não é uma matéria relevante? É uma matéria relevante. Tanto é que a gente tem todos os programas dando essa notícia. E aí eu uso esse espaço para tentar levar uma mensagem dizendo que casais separados precisam aprender a viver bem, principalmente quando tem filhos. Porque quem sofre nessa história, obviamente, é o casal, mas os filhos principalmente. A menina está internada com a perna quebrada, com fratura.
Fora aí o dano emocional. O dano meu emocional, pai, né? exatamente. Então, eu tento usar esse espaço que eu tenho na televisão hoje para levar uma mensagem bacana, algo positivo. Eu me preparo para isso. Eu não sou um cara qualquer que entra na televisão para falar um monte de besteira que sem base nenhuma. Eu tento me preparar, eu vou estudar. Eu vou Ou verborrágico, né? Só para falar por falar, lacração, né? Não, então, exatamente. Eu vou buscar um pouco de base daquilo que eu estou falando, mesmo sendo um programa policial, mesmo sendo um programa popular. Então, eu gosto de falar de vários assuntos. A gente transformou o programa hoje numa revista eletrônica. Tem muita matéria de polícia? Tem. Mas tem principalmente opinião e uma opinião bacana. O cara e tem não a parte bem-humorada, quando entra o Lombardi, a Fabíola, os famosos. A editoria de celebridades, os famosos, um pouco de diversão ali, de entretenimento. A gente tem isso também. Então eu acho que a gente consegue mesclar um pouco, transformando isso numa revista eletrônica. E no fim das contas, você conta muita história. Sim. Né? Você consegue lembrar assim, alguma história que ficou muito marcada nessa tua trajetória, que você fala assim, puxa, se eu pudesse, não queria ter contado essa história? Uma notícia difícil. Cara, hoje eu trouxe uma história de uma mãe que matou a filha porque a menina de 11 anos começou a namorar. Ela estava namorando escondido. E a mãe matou a filha porque a mãe é uma ex-garota de programa e ela disse que agrediu a filha porque não queria que a filha seguisse os passos da mãe. Cara, é uma história pesadíssima, mas é uma história real. Mas eu tenho histórias, cara, que a gente conta lá. Eu tenho uma história muito interessante da Dona Tereza. Uma mulher que chegou em casa, o marido estava com uma amante em casa. E ela pegou no flagra. Ela chegou em casa com um filho e falou assim, que palhaçada é essa? Aí o cara falou assim, a partir de agora é assim, eu, você, a minha namorada e o nosso filho. Aí a mulher falou, você tá louco? O cara falou assim, ou você fica ou você vai embora, mas a criança fica. E o cara armado, bêbado. Essa mulher saiu, foi embora, não sabia para onde ir, não tinha nada, pegou carona, veio aqui para São Paulo. Essa mulher passou a vida toda, na época não tinha, anos 60, não tinha telefone, não tinha nada, celular. Ela perdeu totalmente o contato, porque o marido mudou depois. Em 1986, ela vai numa rádio aqui em São Paulo e manda uma carta pro Eli Correia. Eli Correia? Lembra? Lembro. Oi, gente! E o Eli Correia lê a história dela e tenta encontrar o filho dela. 86. 86. Esse menino já devia ter o quê? Sei lá, uns 20 anos. Uns 20 anos. Então, em 86, ela não encontra o filho. 96, 2006, 2021, ela é minha telespectadora. A história chega pra gente. Ano passado. Isso. Finalzinho do ano passado. A gente conta a história dela na televisão. O que nós fizemos para contar a história dela? Convidamos Eli Correia. Olha. Para ler a carta novamente. E ele participa. Ele lê a carta. Osmar, 2h20 entra a matéria. Quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois de 86. 55 anos depois. Caramba, cara. 2h20 entrou a matéria, 2h30 toca o nosso telefone. É o filho. Aqui em São Paulo? Não. Mato Grosso. Ela tá em São Paulo, o cara tá no Mato Grosso, o cara tem um sítio, uma fazenda, e ele tava voltando para casa, ele guardou o carro e tá com a família dele, e acho que a mulher, ou alguém da família vai preparar o almoço, ele pega e liga a TV e fala assim, e ele falou assim, um dia vão contar a minha história e eu vou achar minha mãe. Ele assistia a gente por causa disso. Nossa. Ele ligou a TV, a gente deu a história, aí ele não sabia se era ele ou não, faz o teste de DNA, confirma que ele é o filho. Eles passaram o Natal juntos, passaram o Ano Novo juntos. Ela não desgrudou do filho mais, elas estão juntos assim. Ela deve ser uma senhorinha. Uma senhorinha de quase 80 anos. Nossa. E ela encontrou o filho. Olha o serviço, né? Então tem muitas histórias legais. E você sabe que as pessoas... A gente está aqui em São Paulo e tem uma falsa impressão de que a televisão está perdendo a sua força. Mas, cara, a televisão nos Brasis, Sim. Ela é muito forte, cara. É muita gente. Osmar, se você me permite, uma outra história que eu lembrei agora,
que acho que bem bacana de contar. Uma advogada francesa aqui no Brasil nos procura falando assim, será que vocês poderiam contar a história do meu cliente? E aí a moça da pauta pega a história, começa a ler e fala, vamos fazer. A família na França, os pais sempre contaram para os filhos que eles eram adotados. Uhum. E eles cresceram, estudando nos melhores colégios da França. Os caras estão com 22, 23 anos. O de 23 é músico também e tal. O cara não tá nem aí. O cara falou, não volto pro Brasil, mas nem a pau. Tô nem aí quem é minha família. Eles foram adotados aqui no Brasil. O de 22 fala, pai, eu queria ir pro Brasil, eu queria descobrir quem é minha família, eu queria só saber o que aconteceu, por que me colocaram para adoção. O pai, rico, bem. Na França. Eles têm fazenda, queijo, gado, carro, bacana. O pai fala, filho, faz o seguinte, vamos embora, mas Brasil, eles têm aquela ideia, né? Perigoso e tal. Faz o seguinte, vou montar uma estrutura aqui, segurança, que não sei o que, você vai pelo consulado da França, vou ver aqui com... E o cara vem pra cá, vai pro melhor hotel da cidade, baita esquema, carro. Qual a idade dele? Ele, 23, 24 anos. E aí ele vem pra cá, tem um esquema, o consulado, advogado, segurança, tal, papapá. Procura pela família, não acha, até que a advogada procura a gente. Coloca a matéria no ar, contamos a história dele. E ele conta que na cabeça dele, os pais contaram que eles saíram... contaram que eles foram abandonados. Uhum. Pois bem, a gente coloca a matéria no ar. Na segunda. Na terça, a gente tem que chamar ele, que apareceu uma pessoa dizendo que era a irmã dele. Não precisou nem do DNA, cara. Era a cara. Os caras fazem porque tem que fazer. E aí a menina conta a história. Os pais morreram. Já tinham morrido. A mãe saiu e deixou o portão aberto e os dois menininhos no Largo do Socorro saíram andando. Se perderam. Meu Deus. Se perderam. Quer dizer... Há 20 e poucos anos atrás. Uma fatalidade. E a mãe e o pai, eles eram enrolados, tal, droga, essas coisas, tal, não tinha uma estrutura. E o que aconteceu? Eles se perderam, foram para um abrigo, conselho tutelar, foram adotados. Cara. Foram adotados. E foi legal porque o cara descobriu a verdade. E... Na hora de ir embora, esse cara fala para nossa produtora, falou assim, olha, eu vou embora, mas me apaixonei por você. Mentira. Aí ele se casa com a nossa produtora. Não. Ela mora lá na França hoje. Predestinado no fim era a produtora. A Fabiola mora na França hoje, casou com ele. Tem filho já anos já se passaram. Assim, é uma história muito, muito interessante, porque o sonho do cara era descobrir a história. E a história foi que a mãe deixou o portão aberto. Ele e o irmão saíram andando, se perderam. O conselho tutelar veio, não encontraram a família, eles foram colocados para adoção e eles queriam saber o que aconteceu. Quer dizer, ele acabou depois... Os pais morreram, né? Uhum. Depois eles perceberam que os pais não tiveram culpa, eles não foram abandonados, que não queriam eles, tudo mais. Sim, até para ele resolveu uma questão. Uma questão, um vazio que ele tinha, umas dúvidas que ele tinha. Então, uma história que a gente contou, colocou no ar no dia seguinte... Já tinha. Cara, não existe roteirista que escreva a vida real, cara. Eu lembro que eu trabalhava lá no Rodrigo Faro, a gente recebia cartas e mais cartas, né? A gente recebeu uma carta uma vez, Gotinão, de uma Careiro da Várzea, que fica... É uma comunidade ribeirinha. A irmã estudava em Manaus. 2 irmãs moravam juntas, já mais velhas. A irmã, então, metade do ano era alagado, a outra metade era seca, né? Então... Na metade seca, ela pegava a bicicleta, andava 2 quilômetros, pegava uma voadeira e ia para Manaus estudar à noite. Quando voltava, a outra irmã ia recebê-la ali, por causa do perigo, voltavam as duas de bicicleta. Numa noite dessas, ela voltando, pegou a bicicleta, pôs o pé num tronco, não era um tronco, era um jacaré. O jacaré, cara, na perna dela. A irmã estava chegando... Pegou e subiu em cima para salvar, o jacaré comeu. O mesmo jacaré comeu a perna de uma irmã e o braço da outra irmã. E elas escreveram para o Rodrigo pedindo para
uma ajuda e tal. A gente tinha um quadro muito legal lá no Rodrigo e a gente fazia uma surpresa. E a surpresa era dar uma prótese bacana para as duas, né? Então nós chegamos lá e tinha toda uma brincadeira de a gente não dizer que era TV e tal, né? E aí quando nós chegamos lá, vamos para São Paulo? Tenho medo de avião. Eita! E aí? Tenho medo de avião. Ah, cara, a gente convenceu. Né? Não, vamos. Aí pegamos uma outra filha, vamos pela mão e tal. Cara, mas que roteirista escreve uma história dessa, cara? E isso a TV aberta tem muito. Tem muito. A gente tem várias histórias interessantes. E tem muita coisa que é até mais próxima, assim, que é normal. A gente tem uma fila muito grande de pessoas hoje esperando para fazer uma cirurgia. A gente pegou um garotinho outro dia. Ele precisava fazer uma cirurgia no coração com 15 dias. Ele já estava com 3 meses. Uau. E aí a gente entra na história, começa a cobrar as autoridades. E a gente não quer que o menino passe na frente. A gente quer que a fila ande para que todo mundo opere, né? Uhum. E aí o garotinho operou. Cara, outro dia a gente mostrou um menino. Ele mora em frente a uma quadra, Osmar. Ele mora em frente a uma quadra e o câmera fez uma imagem assim, o garotinho, ele jogava a bola na quadra, só que por falta de informação, um monte de coisa, esse garotinho tinha que ter feito uma cirurgia quando ele nasceu, no pé, no tendão. E ele não fez. O que aconteceu? E ele jogava a bola, só que ele tá crescendo, ele é adolescente agora, ele tá começando a andar na ponta do pé e ele não tá conseguindo mais colocar o calcanhar no chão. Então ele não consegue mais jogar. Agora, porque ele está sentindo dor, ele fica na casa dele vendo os amigos jogando. O câmera fez uma imagem assim e a gente contou essa história. 2 minutos depois, toca o telefone. É o médico ortopedista, o Dr. Fernando Leopoldino, que era médico do Palmeiras. Uhum. O cara falou, traz esse garoto aí que eu vou operar ele. Olha. Eu vou cuidar desse menino. E um garoto corintiano roxo, que é fã do... Como é que chama o atacante do Corinthians agora? O Roger Guedes. O Roger Guedes já... A família do Roger Guedes estava assistindo, já pediu pro Roger Guedes mandar um vídeo. O cara mandou um vídeo. O moleque... A gente não sabe se ele ficou mais feliz com a notícia da cirurgia ou com o vídeo do Roger Guedes. E aí... E a gente tem um controle lá que a gente tem que ficar cobrando para saber como é que tá o andamento. Porque não pode largar na mão, esquecer e tal. Sim. E aí eu peguei e liguei pra produtora e falei assim, e o garotinho lá, vai operar quando? Que o doutor Fernando ia operar? Aí ela falou, espera um minuto que eu vou ligar. Ligou, falou, já operou. Nossa. O moleque já tá em casa. Aí a gente foi lá fazer a matéria, o moleque já tá jogando bola. Isso tem 4, 5 meses, cara. Maravilhoso. Então, assim, ele tava numa fila no público, esperando, e o negócio não acontece. O cara no particular levou ele num hospital que ele trabalha. Foi lá. Juntou ali, todo mundo fez uma doação, um anestesista, o outro tal, de graça. Doação de trabalho. Operou o menino já tá jogando bola, cara. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Então a gente faz algumas coisas assim, e não é assistencialismo, sabe? É aquilo que você falou, são histórias da vida real, cara. O Brasil, nós estamos no Brasil, cara. O Brasil é um universo de histórias como essa que você contou. E se você não tem um lugar para colocar isso e jogar isso para que todo mundo saiba, como é que faz, cara? Cara, assim, se você parar para assistir, todo dia você tira um episódio de uma série para você montar uma série. Porque é impressionante. Agora, cara, você contou ali que você foi, né? Você era CLT e tal, você era operário da comunicação. Quando é que você falou assim, cara, tô famoso? Porque, cara, Balanço Geral assim, é Brasil, é muita gente assistindo, vocês batiam a Globo, ficavam em primeiro. Quando é que você saiu na rua e falou assim, tô famoso? Cara, pra mim nunca mudou nada, assim. Você me conhece, eu faço as mesmas coisas que eu sempre fiz. Eu gosto de ir no jogo do Palmeiras, eu gosto de ir no shopping, gosto de ir ao cinema, gosto de ir no restaurante. Eu não mudo nada, assim. Hoje as pessoas pedem muito para tirar foto e tal. Eu tiro com o maior prazer, porque é uma coisa que eu acho que é importante, assim, você atender essas pessoas. Sim. Porque quando eu estava lá atrás e não via ninguém tirar foto, e aí você luta tanto por isso, e quando você alcança, eu tento dar esse retorno para as pessoas, assim, atender todo mundo. Mas assim, não teve um momento que eu achei que... porque também eu acho que isso também é muito cíclico, assim, sabe? Mas eu digo em relação a coisas do cotidiano, né? Tipo,
cara, se eu for no shopping às 6 da tarde, ferrou. Não... Então, eu não mudei nada. Não mudei nada. Mesmo tendo uma procura assim das pessoas. Eu não mudo nada. Não mudo nada. Você me chamou para vir aqui. Eu não sei se eu vou passar no meio do colégio, da faculdade, se vai ter um monte de gente, se não vai. Para mim, não. Mas em relação às pessoas, em relação a você, muda. Você é mais assediado. Sim, mas eu tento não mudar absolutamente nada. Eu segui a minha vida normalmente, mesmo que eu vou no jogo, cara, eu tenho que chegar um pouco mais cedo, porque a galera para tirar foto, pede, tudo. Meu filho fala, pô, mas nós vamos tão cedo. Eu falo, vamos, porque você sabe que eu não posso chegar pro cara e falar, eu não vou. Sim. Não vou tirar foto com você porque eu tô atrasado. Não, o cara tá esperando, né? E é o meu telespectador, é o cara que me assiste, né? Sim. Agora, cara, conta pra mim aquela história da sua ida pra CNN. O que aconteceu ali? Você foi anunciado, acho que foi o primeiro anunciado, a primeira estrela da CNN anunciado e tal. E aí depois você volta. Como é que foi aquilo? Cara, ir pra CNN foi uma experiência incrível, foi uma coisa muito bacana profissionalmente pra mim. Eu trabalho na Record e o vice-presidente de jornalismo da Record sai para montar a CNN. Eu tô ali e um dia ele me liga e fala assim, eu queria ter você vem? E ele falou, eu preciso de você me ajudando aqui. E aí eu falo, eu vou pelo desafio. E foi uma experiência incrível, você montar uma televisão do zero, Nossa. do prédio, assim, não tem nada no prédio. E você ajudar a montar a cadeira. televisão. E assim, hoje você vai para Nova York, você vai para conhecer a CNN lá. Você vai lá conhecer os estúdios, você vai lá ver como é que funciona. E eu apresentei um quadro chamado Grande Debate. Você vai a Nova York. Famoso no exterior. Né? E aí você vai a Nova York, acompanha, faz todo esse aprendizado. E aí a gente... luz, câmera, posicionamento, a gente vai entrar por onde, como é que fica, vamos de 3 aqui, âncora, comentarista e o outro comentarista quando entrar vem por aqui. Então você vai montando tudo isso sem a televisão estar no ar. Isso aí nós estamos falando, a TV estreia 15 de março, isso nós estamos em... O ano anterior. Outubro, né? Outubro do ano anterior. E aí você vai participando de tudo isso. É muito legal, uma experiência riquíssima. Sabe? De você ajudar a construir uma emissora do zero, cara. Ou vamos escolher os carros lá? Então. Quais são os carros? Pô, o que vocês acham? Sentado na mesa, assim, conversando. Isso é muito bacana. Então, eu participei de todo esse momento. Aí a gente estreia. E eu tenho 2 programas na CNN. Eu faço um de manhã, que é o Novo Dia, e à tarde eu faço o CNN 360 com a Daniela. Foi uma experiência bacana, foi legal, deu tudo certo. A gente estava no meio da pandemia. E, se você reparar o formato da CNN, é um formato muito seguro para a emissora. Ele põe um monte de gente na tela, aí tem o âncora e um monte de gente para falar. E vocês ficam horas ali falando, não tem problema. Sim. Então a gente montou uma telinha, fica eu num quadradinho, você em outro, o pessoal aqui tudo em outro. Aí eu falo, você fala, todo mundo fala. Eu comecei a sentir falta daquilo que eu faço, que é você comandar um programa mesmo. Eu comecei a sentir falta disso. E eu comecei a me sentir muito preso ali a esse formato. Esse é um formato muito seguro para a emissora, mas o âncora, ele leva esse título, mas ele pouco pode fazer ali. Porque já vem tudo meio programado, mastigado e tal. Sim, você só joga... Você tira de letra. Eu comecei a achar que eu não estava produzindo muito. Eu queria produzir mais, eu queria participar mais. Aí ficou fácil para mim. Eu chegava lá, formato, atenção, olha só, papapá, não sei o que, papapá, como chama. Aí eu ia embora e eu falei, pô, não conseguia desenvolver. Aí eu fui almoçar um dia com a minha mãe, tava na pandemia, eu saí, peguei o metrô, fui almoçar com a minha mãe. E quando eu tô voltando, eu toco o telefone, é o Clóvis da Record, e o cara falou, queria saber o seguinte, tem uma possibilidade de você voltar? Vixe, queria você de volta aqui. Aí eu falei, Clóvis, não sei. Ele falou, eu sei que você tá bem aí, tudo, mas a gente queria trazer você de volta pro balanço, tua cara, tudo. Eu falei, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar e eles me chamaram de volta e eu topei, porque eu consigo desenrolar ali, desenvolver no palco do programa. É uma outra característica, né? Eu achei que foi uma experiência muito legal, é um projeto muito legal, muito sólido, muito bacana, uma estrutura muito boa, é uma grife muito forte, uma marca muito forte,
mas eu achei que eu gosto de participar mais, assim, né? Você estava falando antes da gente começar a gravar que mesmo hoje você chega às 6h30 da manhã para apresentar o Jornal do Meio-Dia. Você chega às 6h30 para participar do processo de produção. Então, eu participo diretamente do processo de produção. O que vai para o ar, o que a gente vai fazer, o que nós vamos debater, que assunto que a gente vai... Né? Hoje a gente trouxe uma história muito legal de um cara nos Estados Unidos que ele processou a empresa que ele trabalhava porque ele falou que ele tinha um problema de saúde. Uhum. E ele falou que ele não queria uma festa surpresa no aniversário dele, porque a empresa fazia sempre uma festinha. Fizeram uma festa. Qual que era o problema de saúde? Ele tem... Podia levar susto. Ele tem estresse, ele tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo mais. Quando fizeram uma festa surpresa para ele, ele saiu da empresa. No dia seguinte, deram uma dura nele, falaram, pô, você é um estraga-prazer. O pessoal tá querendo aqui comemorar e você não gosta, que não sei o que, papapá. Ele pediu uma licença, processou a empresa, ganhou R$2 milhões de indenização. Nossa. Ganhou $400 mil de indenização. E aí, pô, vamos debater isso aqui, vamos discutir. E aí, pô, mas o cara tem um problema de saúde, ele avisou. Aí o outro fala, não, pera um pouquinho. Pô, coisa chata, a gente festinha surpresa, nada demais. Uhum. Você tá do lado de quem? Você tá do lado da empresa ou do cara? Sim. Então aí você vai pegando alguns temas, porque senão você não pode ficar só no buraco de rua, no feminicídio. Você tem N situações. Então você vai trazendo, né, temas diferentes. Eu participo disso, dessa produção. Uhum. Agora, você nunca escondeu, nunca esconde, não faz questão de esconder que você tem uma caminhada de fé, uma caminhada espiritual cristã. Sim. Né? Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho de como você se converteu, como é que é essa caminhada tua? Então, a minha mãe foi expulsa da igreja porque ela cortou o cabelo. Ela era de uma igreja tradicional quando ela era adolescente e ela cortou o cabelo, ela foi expulsa. Aí ela falou que nunca mais ia pisar numa igreja. Só que as minhas irmãs começaram a frequentar uma igreja cristã evangélica. Cristã evangélica, uma igreja cristã evangélica. E chamaram um dia minha mãe para ir. E aí minha mãe foi e as três começaram a frequentar. Meu pai não queria nem saber. Meu pai italianão, tal, queria nem saber. E aí um dia teve um acampamento na igreja. E aí minha irmã me inscreveu. Você tinha o quê? Quantos anos? Eu tinha meus 12 anos, 11, 12 anos. E a minha irmã me inscreveu, eu peguei e fui no acampamento. E foi uma experiência muito legal, foi muito bacana. E, cara, eu me senti super bem, me batizei no acampamento, tal. Tive uma experiência muito legal, assim. E a partir daquele momento eu nunca mais deixei esse caminho, assim. É uma coisa que eu curto, uma coisa que eu gosto. E eu tento mostrar na minha caminhada, no meu dia a dia, a importância da minha fé, e eu tento mostrar para as pessoas um pouco do caráter de Cristo. Eu acho que é isso que está faltando hoje para muitos de nós, assim, a gente levantar essa bandeira, porque você sabia que a linha de comércio que nós temos na sociedade, essa estrutura comercial que nós temos na sociedade, ela foi criada pelos cristãos. O Max Weber, que é o pai da sociologia, ele fala sobre isso. Ele tem até um livro que ele fala sobre a ética cristã. E o espírito capitalista. Isso. Ele fala sobre essa ética cristã, que o famoso fio do bigode era do cristão. O parcelar em várias vezes era feito com o cristão. Então, como é que começou essa estrutura comercial? Eu tenho esse celular, você tem um microfone. O seu microfone é mais caro que o meu celular. Vamos trocar e eu fico te devendo um copo? Mas eu não posso te dar o copo agora porque senão eu não tenho como beber. Eu confio em você, pô, você é um cristão. E os caras faziam um negócio. Então eles começaram a organizar uma estrutura comercial na sociedade baseada na palavra. A minha palavra vale, sim, sim, não, não. A gente foi perdendo isso. Eu tento hoje, cara, por isso que eu te falei, eu não posso me envolver numa briga de trânsito porque vai contra o que eu prego no meu dia a dia. Então, assim, eu tento hoje levar para as pessoas uma
uma coisa que eu acredito, mas não basta o meu falar. Tem que ser o meu testemunho de vida. Entendeu? Eu não posso postar uma fotinha na internet com a minha família, com a minha esposa querida, e eu ter uma amante. Não condiz, cara. Não dá. Não dá, pra mim não dá. Ou eu falo o que eu tô vivendo, ou eu não posso falar isso porque eu não tô vivendo isso. Então, eu acredito que a gente tem que recuperar um pouquinho essa coisa do vamos fazer negócio porque essa pessoa tem palavra. Sim. Eu acho que a gente tem que a gente tem que se afastar da aparência do mal. A gente tem que estar longe disso. Eu penso muito nisso. Eu acho que a gente tem que hoje, se a gente acredita, se a gente quer seguir, a gente tem que honrar aquilo que a gente acredita. Sim. E o protestantismo, além dessa coisa comercial, ela tem uma história com a educação também, o que tem muito a ver com o que a gente tá com isso aqui, cara. A dona Mary Ann Chamberlain, que foi a missionária que começou uma escola na sala da casa dela, foi quem começou o Mackenzie. Então, existe toda uma história de bases cristãs para comércio, para educação, que é muito bonita, né, cara? E eu acho muito legal. Cara, eu acho que é isso, é a gente voltar a dar valor à palavra, né? É isso. Ao invés de eu ficar tentando converter as pessoas que trabalham comigo, eu preciso que as pessoas vejam em mim algo diferente e me perguntem, falam, cara, por que você está fazendo isso? Tolstói, uma coisa muito interessante. Não, mas você está gastando, hein? Ele se converte ao ver as pessoas que estavam no entorno dele. Ele se converte vendo as pessoas. Ele fala, pera um pouquinho, cara, a pessoa que trabalha na minha casa, eu tenho tudo e não tenho essa paz. Por que você tem essa paz? Aí ele percebe que a pessoa tem fé, é cristã, acredita. Aí o amigo dele, ele percebe, ele fala assim, cara, eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio. Por que que eu... Aí ele começa a perceber que as pessoas que... E ele é um ateu ferrenho. E aí ele começa a perceber que as pessoas que ele mais gosta são pessoas... Com paz e cristãs. São pessoas... E aí ele vai e se converte. Entendeu? E aí ele escreve um dos mais importantes livros dele sobre a fé. E é interessante isso, cara. Tem que ser um testemunho de vida. Cara. Tem que ser um testemunho... Eu não posso falar algo na televisão e você me vê envolvido com corrupção. Eu não posso falar algo na televisão e você me vê envolvido num escândalo que vai contra uma questão moral, ética, de caráter. Eu acho que a gente tem que realmente... Cara, ou a gente está desse lado e a gente vai honrar o caráter de Cristo, ou não vamos embora, estamos do outro lado. Porque eu acho que as pessoas... Tem muita gente que está vivendo uma vida dúbia e eu não sei a quem ela acha que ela engana, porque se ele é onipresente, onisciente, ele está sabendo de tudo, né? Mas as pessoas ainda tentam enganá-lo. Mas assim, eu procuro, cara, hoje, no meu dia a dia, tentar levar um pouquinho desse testemunho de vida. Porque, olha, veja aqui o que eu estou fazendo, cara. Eu estou tentando fazer o certo até dar certo. Agora, como todo mundo tem alguma coisa de ruim, né? Como é que é essa sua paixão pelo Palmeiras, pelo amor de Deus? Gente, você é muito palmeirense. Conta. Cara, é assim... Você é até conselheiro. Sou conselheiro. É uma coisa importante, assim, que eu gosto bastante. Eu gosto do clube, eu gosto do futebol, eu acompanho, eu vivo aquilo, assim, eu participo do dia a dia do clube, eu frequento o clube. Fui assistir o Palmeiras lá no Mundial. O problema é agora que tá chegando a fatura do cartão. Fui com meu filho. Olha, essa foi a melhor experiência da minha vida. Assim, me emociona até, cara. Por 3 minutos a gente não vai para os pênaltis. Mas assim, eu voltei. Engraçado que a minha mulher falando assim, cuida do Rafael, se o Palmeiras perder ele vai ficar muito chateado. Eu que tive que ser consolado pelo meu filho de 14 anos. Fiquei nervoso, falei, vamos embora. Daí ele falou, calma pai, vamos parar, comer alguma coisa. Daí eu fiquei muito mal. Mas assim, foi uma experiência de pai e filho maravilhosa. Tanto é que meu filho participou de um evento assim na escola de redação e
voltando das férias, pedindo para ele escrever, ele falou, cara, foi a melhor experiência que eu tive com meu pai, assim. Então, uma experiência pai e filho foi sensacional. A gente todos esses dias juntos, indo pro jogo, você tem que fazer o teste de Covid. Teve gente que não pôde assistir um jogo, deu positivo. Você imagina você viajar 15 horas de avião, chegar lá você não pode assistir o jogo. Então, a gente com esse medo, com essa preocupação. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. E eu acho que o esporte, o futebol, né, essas coisas proporcionam esses laços, né, de afetividade, de amor. Porque quando você tá no jogo, faz o gol, você abraça o cara do teu lado, você nem conhece. E aí você teve essa experiência com o teu filho e depois você teve um mal súbito, cara. Conta essa história. O que aconteceu com a tua saúde? Como é que tá a sua saúde falando Não, isso? eu tô 100%, tô zerado. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava com uma dor no peito. Nesse dia, eu tive um pico de pressão. E eu fui medir a pressão, bateu 19. E eu já estava com uma dor no peito. E aí eu comecei a passar mal. E aí vem na tua cabeça que você vai morrer. Aí você entra numa crise e tal. E aí o pessoal achou melhor me levar para o hospital. Fui para o hospital. O problema é o seguinte. Olha como é a comunicação hoje. Eu estava no hospital, eu tava na ambulância. Eu lembro, eu sei por causa do horário. 11h20 da manhã já saiu uma nota na internet. Saiu no Léo Dias. Uhum. O menino que estava atrás do meu filho na escola pegou, mandou pro meu filho, falou: Nossa. teu pai. Nossa. Imagina como é que fica, né? Meu Deus do céu. Mas aí minha esposa pegou e falou: olha, ele tá bem, tá só indo pro hospital, tudo. Mas aí virou uma loucura. Eu tava com uma inflamação no esôfago, que é bem pertinho da parede do coração aqui, mas não é nada cardíaco. Refluxo? É refluxo que provoca uma inflamação. E aí, o que acontece? Mas antes você tem que fazer todos os testes cardíacos, né? Eu fui fazer o teste cardíaco e aí veio uma surpresa. Eu fiquei num hospital muito bacana, que os caras fazem todos os atendimentos, os procedimentos. Eu fiz uma angiotomografia, que é mais do que um cateterismo hoje. Você descobre o que você tem de gordura nas veias, em todo esse fluxo, assim, né? E aí o cara veio, o médico veio e falou assim: cara, eu preciso conversar com você, nós vamos ter que refazer esse exame aqui. Eu falei: por quê? Ele falou: como são os seus hábitos alimentares? Eu falei: os piores possíveis. Outro dia eu saí, fui em São Caetano experimentar o torresminho do Zé do Brejo. Fui com os amigos da TV pra gente experimentar. Eu adoro essa viagem gastronômica. E aí ele falou: cara, eu tô impressionado aqui que você tem um coração de um menino de 10 anos. Zero gordura. Caramba. Mas zero gordura de zero tudo. Zero. Nenhuma obstrução, nenhuma gordura, nem nada. O cara falou: cara, faz muitos anos que eu não vejo um coração assim. Então, cara, assim, graças a Deus... E aí depois foi diagnosticado que era alguma coisa... É uma inflamaçãozinha no esôfago, mas de coração não tenho nada. Né? Então... Mas apesar de você ser grandão assim, você é atleta. Você tem um nome escrito como um dos caras que fez os primeiros gols no Allianz Parque. É isso? Foi. Conta a história. A história é a seguinte, na estreia do Allianz, eles fizeram um evento, né, na estreia do estádio do Palmeiras. O primeiro gol no estádio não foi do Ananias, do Sport, que o Palmeiras perdeu do Sport. O primeiro jogo do Palmeiras foi Palmeiras Verde contra Palmeiras Branco. Era Marcos versus Ademir da Guia. Uhum. E um amigo nosso, o Álvaro, que organizou esse jogo. Uhum. O Álvaro Paris, ele que organizou o jogo. Sei. E ele me chamou, ele falou: cara, vou fazer um jogo de estreia e eu tô convidando algumas pessoas aqui, vem jogar. E eu sou goleiro, né? Uhum. Falei: beleza. Aí eles fizeram um evento muito legal, cara. Você vai para um hotel na sexta, o jogo é no sábado. Aí você vai num hotel na sexta. Simulação mesmo. Isso, tipo concentração. Palestra. Isso, tal. E vai pro hotel. Pô, chegamos lá, o jantar, os jogadores todos lá. Tava Cafu, Evair, Edmundo. Todos os caras que jogaram, né? O Kleber, o Marcão, o goleiro, o Ademir da Guia. O Jorginho, todos esses caras. Para um palmeirense tava... Cara, nem se eu não jogasse, pra mim já tava bom. Aí o que aconteceu? No outro dia de manhã, café da manhã, e vamos pro hotel. O ônibus verde sai com o time verde, o ônibus branco sai com o time branco. Era o primeiro jogo com torcida no Allianz, 10 mil pessoas. Pô, foi meu pai era vivo na época. Isso foi 2014 também. Pô, meu pai, meu filho, todo mundo lá. Bom, eu tenho uma história legal pra contar disso aqui. Chego lá, eu não sabia, tinha transmissão da Sport TV. Eita. Eu sou Record. Sport TV é... Globo. Meu,
Aí um amigo meu, o Álvaro, pega e fala assim, cara, você ia jogar no gol, não vai dar pra você jogar no gol. Porque os 4 goleiros vieram. Cara, era Veloso, Sérgio, Gilmar e Marcão. E Gotino. O cara falou, não tem. Aí eu falei, cara, põe na linha mesmo. Aí ele falou, eu fiz uma camisa de linha pra você jogar na linha, não tem erro. Beleza. Peguei a camisa 14, 2014, eu com a 14. E falou, ó, beleza, também se não der pra jogar, meu. E aí, cara, eu venho no ônibus com os caras, Galeano, os jogadores, os caras tudo pedindo pra tirar foto comigo porque eles assistem. Porque os caras estão tudo aposentados do futebol. Sim, sim. O Dudu, que era o técnico do meu time, o Dudu antigo, né? Não o Dudu novo. Era o técnico do meu time. Ah, faz uma foto aqui pra mandar pra minha esposa e tal. Chega na hora do jogo, os caras falam assim, ó, nós vamos apresentar aqui os jogadores. Tal. E aí, tá lá, Cafu. E aparece na Sport TV. Aí, quando vai apresentar o meu nome, o cara falou, deu um probleminha aí, não vai te apresentar. Deu um black. Aí eu falei, pô, esses caras vão me tirar do jogo, hein? Vão me tirar do jogo. Aí fiquei na minha. Daqui a pouco veio um repórter e perguntou, Gotino, você vai jogar? Eu falei, não vou, tô sentindo machucado. Joelho. Fiquei na minha. Aí tá rolando o jogo e tal. Entrei com meu filho ali, um evento maravilhoso, foi bem bacana. Quando faltava 5 minutos pra acabar o jogo, eu peguei e falei pro Dudu, Dudu, eu fui o único que não entrei aí. Ele falou, você não entrou ainda? Só um minutinho. Ô, Adãozinho, sai. O Adãozinho que jogou no Palmeiras, São Caetano e tal. O Adãozinho saiu, eu entrei. Só que eu sou jogador do gol, não sou da linha. Sou goleiro. Sou ruim na linha. Aí eu peguei e falei, eu preciso só de uma chance, de uma bola. Tava 3-2 o jogo. Já foi lá pra frente? Fui pra frente, centroavantão. 3-2 o jogo. Contra o Palmeiras. Era Palmeiras Verde com Palmeiras Branco. Ah, tá. O Palmeiras Verde tava ganhando de 3-2. Aí o Jorginho vem pela direita, cruza na primeira bola, eu pumba, caixa. 3-3. Aí o narrador, gol de Reinaldo! Falou só isso, gol de Reinaldo. Sem sobrenome. Sem sobrenome. Aí eu nem sabia disso, que eu tava jogando. Mas aí os caras fizeram a plaquinha lá com 6 gols, né? 3-3, acabou. Aí acabou o jogo. Ó, que ficou lindo, 3-3 é lindo. 3-3, acabou o jogo. O Marcos jogou o time dele, o Ademir também. 3-3 e meu nome tá lá na plaquinha do jogo inaugural do Palmeiras. Qual foi a história que você lembrou no meio? Você lembrou de uma história no meio? Você Não, falou, essa daí da Sport TV. Ah, tá. Essa da Sport TV que o pessoal não... falou, o cara da Record vai fazer o gol aí, não pode. Como é que você acha que vai ser o Gotino daqui 10, 15 anos? O futuro... Porque você é novo, né, cara? Apesar de você ter toda essa história, você tem 44 anos, é um menino, né? Cara... Onde você se vê, assim? Você acha que vai pro entretenimento, por exemplo? Não sei, cara. Apresentar a Fazenda? Eu não sei, eu não faço ideia, cara. Sabe por quê? Até, como, por exemplo, como pintou a CNN, assim, eu nem imaginava que isso podia acontecer, cara. E como eu falei, foi uma experiência legal e eu acho que fui bem, assim, para falar de política, de economia. Claro, me preparei, fui estudar ciências políticas e tal. Sim. Mas, assim, eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Televisão, eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu consigo falar com as pessoas, eu consigo alcançar as pessoas, tocar as pessoas. Eu consigo... outro dia, do nada, assim, eu peguei e falei sobre depressão, sabe? E a Record me dá essa liberdade. Eu peguei e falei, olha, você está assistindo a gente, de repente você está preso aí na tua casa numa cama, ou você está preso dentro de você mesmo, com depressão. E a gente sabe que isso não é frescura, que isso é uma doença silenciosa e às vezes você não tem nem motivo. E eu fui falando, discorrendo isso, daqui a pouco me chegou uma mensagem mais tarde, assim, de uma pessoa que falou, vocês falaram comigo hoje, cara. Eu sou essa pessoa. Muito obrigado. Então, assim, não tem preço isso que a gente está... Essa oportunidade que a gente tem hoje de falar com as pessoas, de tocar as pessoas, de ajudar as pessoas, de poder fazer uma comunicação direta, assim. A vida, ela tá muito dinâmica e tem muita gente em casa sozinha. Sim. Tem muita gente em casa sofrendo. Tem muita gente em casa passando por situação financeira complicada, difícil, a grana tá curta, a vida tá dura. Então, cara, eu acho assim... eu tenho que agradecer essa oportunidade que eu tenho, do que eu posso fazer hoje, de ser útil, sabe, cara? Sim. De alcançar as pessoas dessa maneira. E se eu vou para um outro formato, talvez eu vou conseguir ser útil dessa maneira, né? Eu
eu tenho essa liberdade. Por exemplo, agora veio a Páscoa, né? Pô, eu gravei uma mensagem ali, eu pude falar isso no ar, na televisão, e eu não sofro uma censura por isso. Sim. Né? Pô, a Páscoa pra mim, eu nunca tinha visto a Páscoa por esse prisma, né? Jesus, ele vem e ele vem para resolver a morte, a situação da morte, que é o grande enigma da vida, é o grande questionamento de qualquer pessoa, de qualquer fé, de qualquer religião, de qualquer convicção, de quem acredita, de quem não acredita. O que você vai fazer depois da morte? Ninguém sabe, é um mistério. Mas quem é a pessoa que vem resolver isso? É ele. Quem é o cara que venceu a morte de todos? Maomé não resolveu. Barack Obama não resolveu. Ninguém resolve a questão da morte. Ele vem e resolve. O grande questionamento da vida é a Páscoa. A Páscoa cristã, né? Sim. É o cara que vem e resolve a morte. O cara veio e simplesmente falou, eu tenho a saída. Eu vou lá e venço a morte. Ele ressuscita e a morte não tem poder sobre ele. Então ele é a resposta para o grande questionamento da vida. E você poder falar isso na televisão, eu tô no lucro, velho. Eu posso falar daquilo que eu acredito. Sim, sim. Então eu não sei se eu vou para um jornal mais fechado, eu vou ficar preso numa caixa. Se eu vou para um entretenimento, eu talvez não tenha como... Então eu não sei, sinceramente, eu não consigo. A pergunta é boa. A resposta é que eu não sei te dar ela, qual é a resposta certa. Mas que gostoso a gente fazer o que gosta, né, cara? É gostoso. É gostoso. É gostoso. De tédio a gente não morre. Eu sempre falo que jornalistas suecos, noruegueses, dinamarqueses, suíços, os caras não têm ideia do que a gente faz aqui. Nossa, não tem ideia. Eu fui conversar com um amigo que mora num outro país, o cara falou, que loucura. Os caras esperam 1 ano, 2 anos para ter um rebuliço na cidade. Aqui, você tá andando na Marginal, abre um buraco na Marginal e o trânsito parou, a cidade parou e daqui a pouco começa a entrar água e você não sabe se vai morrer gente, se não vai. E ao vivo. Ao vivo. Cara, delícia. De tédio a gente não morre. Não morre mesmo. Gotinão, a gente costuma fazer o seguinte aqui no final do papo. A gente invade um pouco a intimidade do convidado. Opa! Então eu vou te pedir o seguinte. Eu queria pedir que você abrisse a sua plataforma de música no seu celular e que você contasse pra gente quais são as 3 últimas coisas que você escutou de música e por quê. Eita! Bom, vamos lá. Eu vou cantar pra você aqui. A pessoa pode ver aqui. Tina Turner. Nossa. The Best. Por que eu fui ouvir essa música? Eu tenho um pouquinho de história aqui. Tina Turner The Best porque eu estava vendo sobre o Senna e o Ayrton Senna ia para a corrida ouvindo essa música. Do hotel ou da casa dele pro autódromo, ele ia ouvindo essa música. Então essa música, ela é uma música bem bacana, que tem uma pegada legal, que fala que você pode ser o melhor ali. E você estava no carro ouvindo? No carro. Eu peguei as 3 últimas. A 60 por hora, né? Não estava como sendo. Cyndi Lauper. Meu. E aí é o seguinte, essa música tá aqui porque minha filha colocou e ela falou, pai, você conhece essa música? Eu falei, pô, eu conheço. She's So Unusal. Agora eu não vou lembrar de cantar, mas é uma bem conhecida da... Quem? É da Cyndi Lauper. Okay. E MC Hammer. Nossa. Can't Test It. É isso aí. Tá aqui um pouquinho. Então você viu que eu tô de flashback. Você é rock and roll, cara? Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de tudo. Gosto muito de ouvir música gospel. Ouço muito louvor. Gosto demais. Gosto dos louvores das antigas. Gosto muito dos louvores novos. Aí, Hillsong, que eu curto bastante. Baruch. Gosto. Eu ouço um pouquinho de tudo. Gosto muito de MPB. Gosto muito. Sou amigo do Toquinho, assim. Sério? Adoro o Toquinho. Curto demais. Vinícius de Moraes, eu ouço bastante também. Que legal, cara. Eclético. Eu gosto. O Ira, por exemplo, eu sou fã do Ira. Tem uma história legal do Ira pra contar. O Nazi sabe dessa história. O Ira, pra mim, é uma das grandes bandas do rock brasileiro, assim. E eu trabalhava na Gazeta. Nessa época eu era setorista do São Paulo. E eu estava de folga e o São Paulo mandou um convite para a apresentação do novo uniforme. Acho que era a Reebok que ia fazer o uniforme de São Paulo. E os caras fizeram uma apresentação na Via Funchal. Fecharam a casa. Ia ter a apresentação do Ira, do Traje a Rigor e do Nando Reis, eu acho. Bom,
Aí eu ganhei os convites, tô de folga, peguei e chamei um amigo meu, o Ricardinho, São Paulino, que é mackenzista, por isso que eu conheço o pessoal do Mackenzie aqui. E chamei o Julião, outro amigo meu. E aí a gente foi pro show. Cara, tinha 200 pessoas numa casa que cabe 2.000 pessoas. Pô, daqui a pouco, o Ira tocando, vai chegando gente, mas tava vazia a casa ainda. Pô, um amigo meu falou, não vou sair daqui da frente, o Escandurra tocando, assim. Aí o Ira tocou a primeira, tocou a segunda, tocou a terceira, aí a pista foi enchendo. Pô, aí quando o cara foi tocar Núcleo Base, eu quero lutar, mas não com essa farda. Pô, subi no palco. Você? Não tinha negócio de celular, de foto e tal. Peguei, subi no palco, peguei com o Nazi assim, cantei com ele um trecho da música, veio o segurança, eu peguei e dei um moche na galera assim. Ai, que moche, hein? Peguei e dei um pulo na galera ali. Mas porque eu gostava demais do Ira. Gostava demais, curtia demais. E o Nazi é São Paulino pra caramba. O Nazi é São Paulino. A gente fez até uma live outro dia junto. Um cara muito bacana. Eu acho que é uma das grandes bandas, assim, porque os caras têm a parte musical muito boa, mas as letras, As letras assim, são reflexivas. Um conteúdo bem legal, assim, eu curto demais. Gotinão, queria te agradecer, cara. Pô, em nome do MacPlay, que é a nossa plataforma Legal. De conteúdos audiovisuais, em nome do MacCast, em nome do Mackenzie, queria te agradecer. Danielzão tá aqui. Cara, esse é o nosso presente para você. Legal. Uma bolsa com produtos Mackenzie. Olha, eu ia pedir o copo aqui, ó. Tá vindo o copo do Mackenzie. Vem um copo, vem uma... Ah, caneca. Eu coleciono... Ih, olha aí, eu coleciono caneca. Legal demais. Galera, eu curto demais Mackenzie. Eu curto demais o trabalho da galera aí. Eu acho muito legal. Aqui, ó. Agendinha para você contar suas histórias. Não vê um livro por aí não, Gotinão? Tem. Não, você não pensa em escrever um livro, o meu livro não é? tá pronto. Eu vou lançar em breve. É? Vou lançar. Biografia ou é um livro de conta? Biografia. Uau, que legal, cara. Como é que vai chamar? Você pode ser grande. Uau. Porque eu era um garoto da Zona Leste de São Paulo. Poucas pessoas da minha rua fizeram faculdade, estudaram. E um dia eu entrei numa reunião, numa igreja, e ouvi um pastor falando assim: você pode ser grande, você pode ser do tamanho do teu sonho. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, cara. E aí eu falei: como é que eu posso ser grande? Como é que eu posso ser grande? Que eu andava duro, quebrado. E aí eu vou contar uma história que poucas pessoas sabem. Eu já trabalhava, eu já tinha pra você ter uma ideia, assim, nunca passei fome, não tenho uma história triste para contar, mas tudo sempre com muita luta e dificuldade. Por exemplo, começou a sair tênis de marca, a minha mãe não tinha condições. Então ela me comprou um tênis, um Lecheval. Do cavalinho. Eu fui pra escola, fui zoado na escola. Não tinha negócio de bullying, era zoeira mesmo. Os caras quebravam você na zoeira. Pô, cheguei em casa e falei: ô mãe, putz, eu não posso ir com esse tênis na escola. Me tiraram uma onda com a minha cara e tal. Aí a minha mãe foi na Babuche e fez um crediário pra comprar um Nike pra mim. Ela não conseguiu. Caramba. Não aprovou. Não aprovou o crédito. Aprovou o M2000. Pelo menos se não era zoado, era um tênis legal. Ela me comprou um tênis, um M2000. Deve estar pagando até hoje o carnê, minha mãe. Então, quando você entra na igreja e você ouve um cara falar: oh, você pode ser grande, aquilo mexeu comigo de um jeito. Eu falei: eu quero ser grande. Eu quero ser um cara que eu possa correr atrás e proporcionar para o meu filho hoje coisas legais, para minha filha. Aquilo mexeu comigo. Eu passei a acreditar de uma tal forma que em 2004 a gente tinha feito alguns negócios em casa assim, que não deram certo e gastamos dinheiro e tava todo mundo duro de novo. E eu ia sair de férias e eu não tinha grana para viajar para Praia Grande, velho. Eu não tinha grana para viajar para Praia Grande. E eu falei: pô, posso ser grande, mas não consigo viajar, não consigo fazer nada. Toca meu telefone, era o Comitê Paralímpico Brasileiro.
convidando alguns jornalistas para ir para a Grécia, Nossa. para acompanhar a Paralimpíada. E eles selecionaram alguns jornalistas e alguém tinha visto o meu trabalho e o pessoal me chamou. E eu fui, fiquei um mês em Atenas, na Grécia. Um mês. Um mês. E aí, como eu trabalhava na Gazeta, eu falei, eu vou fazer umas entradas aqui, mesmo de férias, eu faço umas entradas aqui para vocês. Aí, no dia que eu fui para lá, na semana seguinte, estreava o Rivaldo pelo Olympiacos. Eu peguei e fiz uma matéria para o Mesa Redonda, com o maior prazer. Sim. E curtindo. Fiquei todo esse tempo em Atenas, tudo pago. Hotel, tal. E eu tô no hotel com a turma toda lá do comitê, eu pego e falo assim, cara, eu queria ir a Corinto, que fica aqui perto, porque Paulo escreveu a carta aos Coríntios. E eu aluguei uma van com motorista pra ir, porque como eu recebi uma grana e tal, eu tava bem. Sim. Aluguei. No dia seguinte estava todo mundo lá, inclusive o vice-presidente do Comitê Paralímpico estava lá para ir comigo a Corinto. Caramba. E fomos lá a Corinto, onde Paulo pregou, onde Paulo visitou, mandou a carta aos Coríntios. Tem um estreito de Corinto assim. E isso começou a mexer comigo na minha cabeça de que você tem que crer, cara. Que você tem que acreditar que as coisas vão acontecer. E eu passei a acreditar, eu passei a entender que não é no nosso tempo, mas no tempo dele, mas as coisas vão acontecer. E você pode ser grande. Você pode ser grande do jeito que você é. Sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. Você pode ser grande perto daquilo que você era. Você pode ser grande sendo o maior de todos. Você pode ser grande... ali onde você foi plantado. Ali onde você está, que você é grande para aquilo. Entendeu? Eu não sou o maior apresentador, o mais famoso, mas eu já me sinto muito grande perto do que eu era, perto do que eu representava e perto do que eu poderia ser se eu não tivesse acreditado. Deus me chamou por uma coisa incrível, uma mudança de vida, uma coisa maravilhosa, uma coisa muito especial. Eu podia ter seguido caminhos como grandes amigos que eu tinha, que se perderam ou nas drogas ou no crime. Eu tenho amigos que morreram ou que foram presos. Sim. Porque na minha rua isso era absolutamente normal. Na adolescência você ir por esse caminho. Sim. Mas quando eu estava ali com 11, 12 anos, eu fui chamado por uma coisa incrível que é a comunicação, a paixão pelo rádio. E Deus trilhou esse caminho para mim. Cara, mas você é muito generoso. E o acreditar seu não foi só aqui, foi aqui. E eu acho que essa generosidade é que fez você chegar onde você chegou e vai fazer chegar. Cara, muito obrigado. Valeu. Você é um grande amigo, um grande exemplo para nós, para mim, Osmar. Osmar, obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. E se você curtiu o papo, queria te convidar a pesquisar outros papos que nós já tivemos. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube. E por hoje foi isso. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você. Valeu. Obrigado. Fui.